Ele nasceu de novo. Foi lá na época da pandemia. Pegou Covid e sim, quase morreu. E não é exagero da minha parte, não. A gente ficou assustado. Eu digo a gente porque ele é meu amigo pessoal, amigo da nossa família. Mas ele recebeu uma nova chance de viver. E a partir daí, fez com essa nova chance realmente um motivo de bem viver. E sobre tudo isso é o nosso episódio de hoje. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. Leve Max Super Atacado, máxima economia todo dia. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode chegar, fica à vontade, prepara seu tereré ou seu cafezinho, seja qual for aí, seja a sua louça, o carro, não sei como que você vai assistir a gente, mas saiba que você já é de casa. Caso você esteja chegando agora, por hoje, também se sinta à vontade aqui para comentar, compartilhar. Não esquece de fazer aquilo que todo youtuber pede, né? Se inscrever no canal, ou se você está vendo pelo Spotify, Deezer, também se inscreve aí, que eu vou ficar muito feliz. Ainda mais se você interagir comigo, dando sua sugestão de comentário, perguntas, enfim. Agora sim, vou apresentar aqui o meu convidado, o meu amigo Denis Levati. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Miriam. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui no seu podcast, no Pode Contar. E bora falar sobre... Eu falei Denis Levati. Ah. E na hora que eu fui falar Denis Levati, eu lembrei de uma história que eu não sei se você sabe. Ah. A primeira vez que eu fiz um ao vivo na minha vida, eu errei o nome do convidado por sua culpa. Ah, é? Não sabia? Não sabia dessa história. Vou te contar agora. Foi em 2004? Uau. Não, 2005, né? Eu comecei a namorar com o Thiago em 2005, então foi em 2005. Foi bem no início, assim, da minha carreira. A primeira vez que eu fui fazer um ao vivo foi numa bancada da Hit. E eu tinha um convidado, inclusive ele é bem conhecido aqui em Dourados, por sempre dar entrevistas, né? O economista, o Carlos Vitorati. E eu fui apresentá-lo, Carlos Vitorati. Só que na hora, a gente conversava muito pela MSN, né? Afinado MSN. E aí eu falei Carlos Levati. Uau! E eu fiquei tão sem graça. Eu falei assim, não sabia ainda, não tinha nenhum jogo de cintura, né? Sim. Eu acho que você estava na minha mente ali naquele momento e eu confundi. Sim, sim. E por que a gente se conhece, Denis? Pô, a gente se conhece porque nós temos em comum uma pessoa muito importante, né? Você é casada com um dos meus melhores amigos, um dos meus grandes amigos. Eu diria que eu tenho 2 amigos que eu tenho certeza que estarão nos momentos mais preciosos da minha vida, como já estiveram, que um deles é o seu marido, Thiago. É por isso que a gente se conhece. A época que eu sou de São Paulo, a época que o Thiago esteve em São Paulo, então a gente conversava bastante, né? E era um período muito, muito bacana. A época do blog Eu Escrevo. Lembra? Verdade, eu tinha um blog, realmente, eu tinha um blog. E a gente conversava bastante, né? Por MSN, né? O Denis, amigo do meu então namorado, e a gente se falava, foi muito legal. A gente sempre teve uma afinidade de conversa, acho que mesmo à distância. E aí, o Denis, ele é de São Paulo, morou em Dourados, voltou para São Paulo. E voltei para Dourados. Resume. De onde você é? Quem que é o Denis Levati? Denis Levati, bom, eu hoje já posso dizer que sou douradense, porque moro em Dourados há 10 anos com minha família. Vai fazer 10 anos. Se a gente somar o período que eu morei aqui antes, já dá quase 15 anos
tempo de Dourados. Dourados é uma cidade que tem essa característica, né, de pessoas virem de fora e acabam ficando por aqui. Eu vim para cá, vai fazer 10 anos que a gente veio para cá, justamente para poder viver numa cidade mais calma, mas que também tivesse oportunidades, onde eu pudesse dar para meu filho a oportunidade de estudar em boas escolas e ao mesmo tempo também poder brincar na rua, ir para a escola de bicicleta, coisa que a gente não tinha quando morava em São Paulo. E eu posso dizer que esse objetivo foi cumprido, né? Uhum. Inclusive ele se formou agora no terceirão, né? No ensino médio, e agora sobe de nível um pouco, né? Uhum. Mas estamos aqui, a família é muito bem estabelecida, e é curioso, né? Porque assim, quando eu vim para cá, aí sempre tem uma dificuldade de se estabelecer comercialmente, profissionalmente, mas eu imediatamente voltei a trabalhar, foi no período em que flexibilizou a lei trabalhista, eu voltei a trabalhar para a empresa que eu trabalhava antes em São Paulo. À distância. À distância. Então, antes da pandemia, eu já comecei a trabalhar no home office. E eu estou nisso já tem algum tempo, né? No setor assim, imobiliário. No setor imobiliário. Hoje você faz o quê? Hoje eu atendo empresas que trabalham no mercado imobiliário e que demandam de estratégias de marketing ou de relacionamento, mas sempre dentro do mercado imobiliário. Então, hoje eu atendo uma construtora, eu atendo uma startup, eu atendo 2 ou 3 imobiliárias, e todas em projetos que estão envolvidos. Uma que é para ter um melhor posicionamento do seu site, outra que é uma startup que está expandindo, então eu tenho a possibilidade, o conhecimento de muitas empresas no setor. Então a gente acaba fazendo essas conexões e faz tudo isso a partir do meu escritorinho. Uhum, lá na sua casa. Tem podcast também que a gente desenvolveu. Eu acabei de fazer um podcast muito bacana. Eu sou formado em História. Certo. É uma coisa que as pessoas sempre acreditam que eu tenho uma formação em marketing, por trabalhar em marketing, mas a minha formação inicial foi em História. E eu ainda não tinha feito um trabalho que ligasse mercado imobiliário com História. E aí uma agência me convidou para contar a história de uma empresa do mercado imobiliário. E como é que faz isso? Eu falei, eu faço a pesquisa, como é que eu quero contar? Eu contei em podcast. Show. Então, você gosta muito de podcast, né? Eu gosto, é a minha mídia favorita. Garanto, assim, de longe. Eu ontem, inclusive, estava pensando nisso, pensei em você ontem, porque eu cancelei pela segunda vez o meu plano na Netflix. E eu sou uma pessoa que sempre assisti muita série. E aí quando eu voltei para a Netflix, eu falei, pô, eu não estou assistindo isso aqui, porque eu prefiro consumir o áudio. O áudio, ele é um grande companheiro de caminhada, de jornada, de louça. Lavar louça, eu lavo bastante louça. E eu passo muita parte do meu tempo consumindo podcast. Gosto muito, é uma mídia que me agrada muito. E indico sempre, né, para as pessoas. Então, fazer um podcast, refazer, eu já fiz outros podcasts, né, mas fazer contando história e sempre com a minha narração foi um desafio bem diferente, eu gostei muito de fazer. Legal. Eu fui na semana passada na palestra do Chico Felitti, e aí tava comentando com uma amiga minha. E falei para ele também, né? Falei para ele que eu tenho um podcast, mas é de entrevistas, que eu gosto muito, mas que eu ainda tenho o sonho de fazer um podcast de reportagem, algo investigativo ou não, ou algo histórico, narrativo. E aí que falei para minha amiga, comentei, falei assim, nossa, eu tenho um amigo que está fazendo um podcast um pouco nesse estilo, e seria muito legal se eu fizesse um podcast com ele. Pô, então vou lançar aqui a ideia, quem sabe tá aqui, a gente pensar num tema, eu acho que pode dar muito certo. Sim, até porque é muito bom, é muito gostoso, mas a parte da locução, eu gostei muito de fazer. E aí depois que edita, então, fica ainda mais bacana, mais gostoso, que você pensa, pô, essa é a minha voz mesmo? Mas para a dinâmica do podcast, uma voz só acaba ficando monótono. Então dá muito mais trabalho e tem muito mais dificuldade de reter a atenção.
Sim. Se pensar nos podcasts do Chico Felitti, ele Sim. coloca muita entrevista, mesmo Muita contando história. entrevista, trilha, algumas inserções de pessoas que estão fazendo de conta, né? Tipo, fazendo a voz de outra pessoa. Eu acho isso muito legal. Eu gostaria muito. Aquele A Praia dos Ossos. Ah, sim. Maravilhoso. Sim. A produção de áudio deles é muito boa. Você parece que tá vendo tudo, mas você só tá ouvindo, né? Exato. E é um grande desafio, porque quando eles até disponibilizam no YouTube, mas não tem imagem, tem o áudio para você ouvir. E eu acredito muito que nesse mundo que a gente vive, que é um mundo com muitos estímulos, né? Um mundo completamente roubando a atenção, você conseguir fazer um conteúdo totalmente em áudio e ainda assim conseguir conquistar a audiência das pessoas, a atenção e o interesse das pessoas, é um grande feito, né? Quando você consegue, assim. Então eu gosto muito e estou muito feliz de fazer. Vamos fazer esse aí também. Legal, né? Vamos pensar num tema. Se vocês quiserem dar ideias de temas, a gente aceita, hein? Não, é um historiador, marketing, jornalista, tal. Vamos pensando aí. E aí o Thiago, meu marido, tava falando assim, e sobre o que vocês vão falar, né? Que ontem eu falei pra ele, sabe quem é meu convidado de amanhã? É o Denis. Ele, sobre o que vocês vão falar? Aí eu falei pra ele qual que seria a ideia, né? Que contar um pouco da sua história que ressurgiu e como que tá o seu estilo de vida agora. Aí ele foi me resumir um pouco sua vida. Ele foi assim, como se eu já não soubesse, mas aí ele foi falando, não, porque o Denis, você sabe que ele foi pra lá pra fazer agronomia? Eu falei, olha, isso eu não sabia. A primeira vez que ele veio pra Dourados foi pra fazer agronomia. Sim. Foi aí que vocês se conheceram, né? Sim. Nessa idade, assim, quando eram jovens. E aí ele foi resumindo, ele falou assim, mas também qualquer assunto que você for falar com o Denis vai render. Porque ele manda bem em qualquer assunto. Então obrigado. É um amigo que é um grande fã. É recíproco. E eu sei disso, realmente eu sei que se assim, puxar qualquer assunto, se a gente começar a ficar falando aqui de podcast, o negócio vai. Se a gente começar a falar de marketing, vai. De séries ou filmes, apesar de agora você, pelo jeito, não vai ser mais meu parceiro de compartilhar, porque as indicações que o Denis dá, eu sempre vou de olhos fechados. Olhos fechados não, aberto, porque eu tenho que assistir, né, Miriam? Mas eu vou porque a gente tem um gosto parecido para séries e filmes e tal, então sempre dá muito certo. Mas agora você não está muito na área de séries e eu quero chegar lá. O porquê que você está assistindo menos. Mas vamos começar do início? Tá. Então, em 2020 ou 21? 21. 21. Você pegou Covid. Sim. Como que foi isso? Eita, respirou. 2021. Em 2020 eu fiquei em casa, primeiro ano da pandemia, trancado, não saía para jeito nenhum. E trabalhando de casa, eu conectei pessoas do Brasil inteiro, porque eu estava trabalhando naquele cenário de home office, trabalhava com o mercado imobiliário e reuni pessoas num grupo de WhatsApp, pessoas de Manaus, interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Nordeste inteiro, pessoas do mercado imobiliário. Essas pessoas se conheceram e começaram a interagir e dentro daquele cenário se tornaram amigas. E essas pessoas ficaram gratas e um dia ligaram para minha esposa. Ana, o Denis é uma pessoa... Porque eu fazia eventos, né? A gente fazia eventos no mercado imobiliário, numa empresa bastante importante à época, tinha muita relevância. Tanto é que a gente fez um evento em 2020. Eu fui a única pessoa da empresa que pôde viajar. Eu lembro de fazer testes para Covid, custava quase R$1.000. A empresa pagou porque me queria lá. E essas pessoas muito gratas chegaram para minha esposa e falaram: olha, nós vamos dar uma viagem para vocês, porque o Denis nos ajudou e etc, etc. Então vocês têm uma viagem com tudo pago para o Nordeste. E aí, eu mesmo não querendo ir, foi difícil de conter. Foi aquele período depois de eleição municipal, as pessoas estavam usava máscara, havia uma ideia de que... Já estava mais tranquilo, pouco. E aí nós fomos. E também foi importante, porque no final das contas, a minha esposa, que é de Pernambuco, fomos para Pernambuco, ainda tive a oportunidade de ver o pai dela. Não tinha ido ainda lá com ela e tal. E aí a história, eu vou,
tô querendo dizer tudo isso para falar assim, não foi que foi uma coisa deliberada. Não, imaginava que com algum cuidado ia e voltava. Algumas pessoas viajavam e voltavam. E eu, quando volto já com um mal-estar. Um mal-estar muito grande. Aí eu estava trocando de emprego. Eu estava saindo dessa empresa que tinha sido vendida para ir para uma outra empresa. Então eu estava sem plano de saúde. Esse detalhe é bem importante. E quando eu volto para Dourados, eu peguei, olha que coisa, né? O voo da Passaredo. E aí eu passo muito mal. Naquela época a gente tinha voo ainda de Guarulhos para cá. E passo muito mal. Tenho duas convulsões dentro do avião. Caramba. E eu lembro da enfermeira... o ato falho. A aeromoça vir e colocar gelo nas minhas costas e eu lembro dela falando, olha, na segunda vez eu sei que ela falou para Ana, minha esposa, você vai, não tem mais jeito, vai ter que pousar só em Dourados. Eu falei, nossa, deve ser sério que eu estou passando, que as pessoas estão pensando em pousar o avião. Mas em nenhum momento passava que era Covid, porque Covid a gente via falar de febre, né? Eu estava tendo convulsões. Aí a gente pousa, já tem uma operação aqui, assim, eu lembro se foi uma ambulância que me leva para o PAN. Eu estava sem plano de saúde, que era onde fazia qualquer triagem de Covid. E aí eles fazem uma triagem, mas me mandam para casa. Eu volto para casa, porque não ficava pronto na hora, os exames e tal. Enfim, volto para casa, vou acelerar. Volto para casa, já com o medicamento que eles davam lá na hora, que já tinha pronto, separado, volto para casa, chego em casa, começa a passar muito mal, começa a piorar, o estado piora muito. Mas ainda assim eu falo, acho que não é Covid, né? Você começa a querer se enganar. Volto e eu lembro de imediatamente ser recolhido e para uma tenda que tinha e olhar do lado e ver as pessoas os enfermeiros tomando vacina. Era dia 21 de janeiro de 21. Eu falei, pô, as pessoas... Eu cheguei tão perto, a vacina está ficando disponível e bem agora eu perdi, eu não deveria ter ido viajar. Aí fica aquela coisa, né? Aí vai, as coisas pioram e algumas lembranças que eu tenho são muito esparsas, né? Eu me lembro do giroflex eu saio de lá numa ambulância, a pessoa que vira para mim e fala, eu vou ligar o giroflex, mas não se assusta, é só pra gente passar pelo trânsito. Mas assusta. Tenho outra memória das pessoas raspando minha barba para colar uma máscara em mim. E aí essas memórias vão cada vez ficando mais esparsas. Clareza mesmo, depois, eu só fui ter 50 dias depois, quando a cuidadora, naquele calor de fevereiro, março, liga o chuveiro e me queima as costas. E eu acordo em casa, numa cadeira de rodas, com a água quente batendo, né? Ela foi me dar banho e ligou o chuveiro de meio-dia, não mudou. Choveu, me queimou muito. Essa é a minha casa. E aí olho para o lado e vejo uma enfermeira na minha frente e ela diz, né? Sou sua enfermeira. É uma cuidadora, mas ela se apresentou como enfermeira. E eu não conseguia entender nada. 50 dias que nesse momento não existiram na sua mente. Você meio que apagou. E nisso você estava na UTI. Você ficou mais de 40 dias numa UTI. Foram 40 dias no hospital. Do dia que eu dei entrada até sair foram 41 dias. Foram 23 de UTI. 16 entubado. E aí foram mais alguns dias ali até em casa começar a tomar consciência. Eu cheguei em casa, você sabe disso, de cadeira de roda. E uma confusão mental enorme, porque esse é o ponto, né? Eu queria não lembrar, eu queria simplesmente, o dia que a pessoa colocou a máscara em mim, eu falava, beleza, não queria não lembrar, mas
esse período todo, ele começa a aparecer em mim. As memórias, os delírios, que eu sofri com muito delírio e alucinação no período de internação. Então, assim, eu queria simplesmente não lembrar, mas que eu digo assim, que eu tenho consciência, foi esse dia. Esse dia, tomando banho com água quente no chuveiro. E aí você ficou de cadeira de rodas porque você não conseguia andar. Você teve que reaprender a andar. Sim. Você teve que lembrar das pessoas. Sim. Eu não sabia, eu não conseguia andar, eu não tinha força nas pernas, porque você fica muito tempo deitado, eu tinha escaras, né, nas costas, nas pernas, no calcanhar, de muito tempo deitado. Quando o processo de intubação, ele é muito invasivo, né? Então o corpo fica muito debilitado, né? Então, tanto que assim, quando nesse dia, ela me tira da cadeira de roda assim, né, e vai me levando, e aí eu passo em frente do espelho do banheiro. E aí vejo tudo embaçado, ela fala, quer se ver? Aí ela passa um pano e eu consigo mais ou menos me ver. E eu tava muito diferente, né? Eu tava de bigode, um bigodão, um cabelo assim, de quem? A careca aqui, mas o cabelo aqui de lado e muito magro, né? E aí eu lembro de falar, pô, o que aconteceu comigo? E aí ela começa a falar, pô, você só nasceu de novo, você não sei o quê. E eu fiquei, o que essa mulher falando aqui? O que está acontecendo? Aí é um trabalho enorme, Miriam, de reconhecimento, ao mesmo tempo que você precisa entender o que se passou contigo, você precisa lidar com esses fantasmas que aparecem, né? Que são as alucinações. O corpo, o cérebro monta outra realidade que é diferente da que você realmente vivia. Bom, daí foram outros mais 40 dias depois de luta contra tudo isso. Então, assim, a primeira parte é a recuperação física, né? Entender do que eu passei. Eu lembro o dia que também, logo depois disso, eu lembro de chegar e olhar no banheiro um pacote de fralda, né? Eu olhei assim, não encostei a porta, falei, pô, essas fraldas aí, pus a mão aqui, é pra mim. Não, eu não vou mais usar fralda. Eu não tô nesse ponto. Então tem essa coisa do eu, né? A criança, ela entende o eu, a gente em psicologia do desenvolvimento a gente vê isso, né? Que agora você está fazendo psicologia também. Por conta dessa história toda. Quando é o momento do eu, né? É o momento que ela tem noção de si. Então, além de reaprender a andar, de reaprender a comer, eu lembro dos momentos no hospital de que reaprender a comer, né? Muito difícil. Reaprender ao seu eu. Esse momento ele é curto, mas ele é extremamente transformador. No que eu me transformei? Será que eu vou ser isso agora? E aí foi onde começa meu exame de consciência, onde eu falo assim, eu vou mudar isso aqui. Eu não quero mais passar por isso. Nessa época, você estava acima do peso? Antes de perder o peso no hospital, quando você foi viajar, você estava acima do peso. Como que era a sua vida antes de você viajar? A minha vida antes de eu viajar, eu não achava que eu estava acima do peso. Eu achava que eu, nos meus 45, 46 anos, estava normal. Como se vive um homem dessa idade. Não praticava atividade física, fazia uma caminhada de vez em quando e falava, caminhada, isso aqui não faz efeito, porque não emagreço, eu caminho todo dia. Tomava uma cerveja, não era aquela coisa de ficar bêbado, mas tomava cerveja todo final de semana. Comia hambúrguer à noite, pizza. Eu não quero falar dessa forma para não demonizar nenhum alimento, nenhum comportamento. Mas, evidentemente, eu tinha um padrão de vida que condizia com uma pessoa que, quando chegasse numa mesa de hospital, né, numa mesa, num atendimento hospitalar, iria sofrer, que foi o que aconteceu. Né? Então, assim, eu não me enxergava como fora de forma, como acima do peso, etc. Mas, sim,
Eu estava. Tanto que uma das grandes experiências que eu tenho, não recomendo isso para muita gente, porque precisa muito preparo mental para isso. Eu li o meu prontuário. Passado quase um ano depois, eu voltei no hospital e solicitei o meu prontuário. E enquanto eu estava em tratamento, né? E ao ler o meu prontuário, eu li como eu era descrito, né? Então, é muito ruim, porque as pessoas, quando elas vão ali descrever, ela descreve: recebo, paciente, eu lembro de umas palavras bem pesadas, assim: sequelado de Covid, ruborizado, porque eu estava muito vermelho, né? Com abdômen globoso. Eu nunca esqueço esse termo, é a primeira vez que eu estou falando dele. Eu falo para Nancy, nunca mais eu quero que alguém escreva que eu tô com abdômen globoso, né? Então, 400 páginas de abdômen globoso. E é isso, assim, a visão que as pessoas têm. E eu falava, eu tenho que mudar isso, né? Eu tenho que mudar. Embora eu volte, eu voltei com menos 20 quilos, né? Do que eu tava. E assim, rapidamente eu voltei. Uhum. Porque também muita medicação, você acaba voltando a pegar até mais peso depois, né? Você incha. Tá. Aí, esse é o Denis antes da viagem, fisicamente. E o Denis antes da viagem, emocionalmente, psicologicamente, o que importava para você? Como que era o seu dia a dia? Trabalho. Depois trabalho. E aí depois, se sobrar um tempo, a família. Em primeiro lugar, trabalho. Eu precisava me mostrar o tempo todo ocupado. Essa coisa de assistir uma série e ouvir um podcast e assistir uma live ao mesmo tempo era uma coisa que eu fazia. Eu acreditava seriamente na multitarefa. Que nós somos multitarefa. Nós conseguimos fazer mais coisas ao mesmo tempo. E até algum momento eu fiz isso bem. Porque diante desse cenário todo, né, eu fazia um trabalho de curadoria, de buscar profissionais do mercado imobiliário que estivessem se destacando nas suas regiões. Então eu encontrava pessoas, e para eu encontrar pessoas eu tinha que ouvir o que elas produziam e tudo. Tinha fotos minhas com 2 fones de ouvido, achava glamuroso isso, né? Em outra época se usava um termo que é o workaholic, né? Eu me via assim, e eu achava legal. Se eu estou... para a minha geração, vou fazer 50 anos. Para a minha geração, a produtividade está muito ligada àquela entrega constante, né? Ou melhor, o trabalho está ligado à entrega constante e à produtividade. Isso, Miriam, eu te garanto, é uma grande mudança no meu jeito de viver, no meu jeito de ser. Então, eu era o pai e o marido que dá o mantenedor. Não compartilhava as coisas em casa, até para dividir, até para ter ajuda, até para tornar as coisas mais leves e trazer para dentro da sua vida a sua esposa, seu filho. Tanto é que a minha esposa não sabia nem por onde começava pagando conta nesse período. Eu cuidava de tudo e aí, como é que eu faço para pagar contas? Onde que estão isso? Estava tudo dentro do meu computador. A gente não tinha conta conjunta na época. Uhum. Então isso foi outra coisa, assim. Às vezes as pessoas focam muito, obrigado até por você perguntar. E vai me cortando, porque se deixar eu falo muito mesmo. As pessoas sempre focam em falar da recuperação física. Mas ela é só uma parte. Existe uma recuperação física, existe uma recuperação mental, existe uma recuperação espiritual e existe uma recuperação de consciência. Do espaço que você ocupa no mundo, do espaço que você ocupa na vida das pessoas. Eu sei que eu estive para morrer. O Ângelo, para falar os 2 amigos que eu citei, um é o Thiago, o outro é o Ângelo, ele me disse um dia: o seu velório foi cancelado. Segundo a história que ele conta, que inclusive daí eu conto no livro, falou: a Ana não vai ter cabeça para cuidar disso. E aí não sei se ele e o Thiago foram no hospital e descobriram que a minha condição era muito grave.
E ele foi atrás disso. Eu agradeço, inclusive. O livro que você citou, você escreveu um livro pós-Covid, né? Que se chama Estubado, né? É muito... Amei esse título, porque você foi entubado e aí você foi estubado. Só citando aqui pra gente, quem não acompanha a história, né? Estar por dentro. Mas assim, ó, você falou que você poderia... você se recuperou e recuperou pro... Não só o físico, mas também o emocional, o espiritual e tal. Só que muitas pessoas podem acontecer o quê? Tem um problema assim, e aí se preocupar em voltar ao que era. Não, eu quero voltar ao que eu era, né? As pessoas falam muito isso, né? Eu ouço mesmo no mundo materno, as mulheres falando assim, eu não sou mais quem eu era. Eu tenho saudade de quem eu era. E não olham muito para si, quem são hoje e quem querem ser. O que ela quer ser? O que essa mulher, esse homem quer ser? E quando se fala isso de mulheres, ainda é um pouco mais comum a gente ouvir isso. Agora, quando se trata de homens, a gente não ouve essas conversas. Tô errada? Eu não tô nas conversas dos homens, mas é uma conversa comum entre os homens sobre emocional, sobre coisas mais existenciais. É um papo que rola na conversa de homens? Olha, quando eu estou com meu amigo Thiago... sim. Vocês são diferenciados. Mas, não. Eu creio que não. Porque só para concluir essa linha de raciocínio, eu tinha muita vontade, assim que eu volto, assim que eu começo, então tá, eu confirmo, eu tive Covid, eu tive essas situações e tal e tal. Pô, então quer dizer que eu não vou ser mais aquele cara. O Denis das planilhas, o Denis que conhece todo mundo, o Denis que tem um bom relacionamento, o Denis que conhece, que as pessoas procuram para pedir informação. Era o meu medo. Era esse o meu medo. Mas enquanto eu lutava para me recuperar, eu fui tomando consciência de que não bastava eu ser aquele cara. Eu poderia ser uma versão melhor de mim mesmo. E mais que isso, na minha concepção, eu tenho o dever de ser melhor. Porque eu consegui enxergar os meus erros, boa parte deles, pelo menos, e conviver com eles. E entender exatamente isso, que boa parte daquilo que eu vivia foi em função de uma falta de consciência sobre a minha saúde, sobre o meu corpo. Eu tive, em algum momento, né, eu leio lá os documentos, eu tenho são 5 elementos em mim, né? O respirador, sondas, punção, enfim, são 5 elementos em mim. E aí eu falava assim, poxa vida, só para... Depois daquilo eu estava numa fase de 40 e poucos anos, chegou o momento de fazer o exame, né? Inclusive nós estamos em novembro, o exame de toque para o que o homem deve fazer e etc. Eu falava, diante do que eu passei, e aí todo homem tem que fazer, mas nem todo homem quer fazer e tem coragem de fazer, porque é invasivo e etc. E aí eu passava a lembrar, falava, puxa, diante de tudo que eu passei, com 5 elementos, com 5 equipamentos ligados em mim, qual a importância disso? Nenhuma. Para os tabus que eu teria, para as coisas que eu tinha na minha mente, nenhuma. Porque o que eu passei já era superável. E quando você passa por isso e lembra das mulheres, lembra da esposa, lembra da mãe, lembra das amigas, elas se expõem desde sempre. Não é a partir de uma idade adulta. Bem adulto, diga-se de passagem, né? E aí eu passo a cuidar disso porque eu entendo que a masculinidade, as pessoas às vezes dizem o seguinte, masculinidade tóxica. Né, que é aquela masculinidade do machão, do cara que manda, eu sou isso e tal. Eu nunca fui esse cara e nunca me vi como machista. Mas eu entendi que eu era. E ao não cuidar de mim, eu estou sendo machista. Ao não compartilhar com a minha esposa sobre o nosso trabalho, sobre a minha condição financeira, sobre a condição da casa, eu estou sendo machista. E percebi isso. E quando eu percebi isso, comecei a ter atitudes e a buscar essa conversa com os homens, com os amigos. E faço isso até hoje, assim. Hoje eu tenho
eu tenho um caderno assim, em casa. Eu sempre tive, né? Cadernos, anotações e tudo, mas minha família não conseguiria usar aquilo. Hoje apesar de hoje ter uma conta corrente e a Ana tem acesso a tudo com senhas. Mas eu tenho ali um mapinha, né, no caderno, assim, se algo sério acontecer. Né, a experiência ensina, né? Tanto para ela quanto para o meu filho. Não sei se eu te respondi sobre essa pergunta. Respondeu, mas eu quero ir mais a fundo. Que você está falando, então, que você era um emocionalmente, psicologicamente se tornou outro. Uhum. E aí você falou que antes você dava pouca... Não pouca importância, mas que a família não era uma prioridade na prática. Sim, no eu discurso, entendo, sim. Eu entendo que para você trabalhava pela família, certo? Você podia ter aquela conversa que muitos homens têm, que é assim, mas eu tô fora, eu tô no celular, eu tô isso, é por trabalho, é por vocês. Não é assim que os homens falam? Só que, na real, a mulher, o filho, não sentem isso na realidade, porque parece que as coisas não encaixam. E aí você percebeu que as coisas não estavam encaixando, era Perfeito, isso? Exatamente. Exatamente. E também percebi que essa coisa do trabalho a todo tempo e a todo custo é um pouco para você alimentar esse modelo. Eu sou um homem da geração dos anos 80. Eu nasci em 1975. Eu cresci durante os anos 80. Então, enquanto a gente cresce durante os anos 80, eu falo assim, nós temos um software instalado. Né? Eu tenho um software onde faz parte dele a pornografia, o machismo, a piada de duplo sentido e muitas outras coisas, que falando assim vai dando uma vergonha, eu vou entrando na cadeira aqui. Ter consciência disso é muito importante para que você possa reviver a forma como você vê o mundo e como você se posiciona no mundo. E eu acho que esse é o grande desafio da minha geração. Entender isso. Entender porque a piada não é mais adequada. Entender por que você entender e você apoiar a sua esposa com tantas situações é importante. Os filhos. Eu entendi isso. E não é que eu entendi que eu esteja 100% com esse software trocado, não. Nós homens estamos com esse machismo em desconstrução, sabe? Em reposicionamento. Eu acho isso importante. Porque uma hora ou outra, quando junta ali os homens ali, sempre tem uma piada que volta. Sempre tem algo. E eu vivi isso algumas vezes. E hoje, eu ainda não sou capaz de dizer, chamar a atenção da pessoa, mas eu saio. Eu não participo de um grupo que esteja com esse tipo de situação. Mas para conectar tudo isso, parece que é bobo, parece que é simples dentro de um universo tão grande. Não é. Porque a partir do momento que você toma consciência do seu papel e o do papel do outro, aí você começa a repensar toda a sua história, toda a sua vida. E eu decidi ser uma pessoa que impacta positivamente a vida das pessoas. E começa pela vida da minha família. E aí eu mudei, fui mudando. Hoje, quem trabalha comigo, e eu trabalho com, às vezes, 7 empresas, ninguém me manda mensagem no domingo, Miriam. Ninguém. O Emicida, que é um artista que virou, a trilha sonora dele foi um disco, provavelmente o disco que eu mais ouvi durante a minha recuperação, que ele fala assim sobre as notificações, né? Ele fala, são assassinas de domingo a matar tudo que é lindo, todos que sentem isso são meus amigos também. Eu consegui moldar o meu trabalho onde a prioridade é a minha família, o cuidado e a atenção com eles e o convívio, mas o cuidado também é uma palavra que ela não precisa, o convívio. E é muito gostoso, assim. É muito mais gostoso. Porque também você passa a ser mais produtivo. O meu trabalho tem que ser de segunda a sexta. Se o meu trabalho invade o sábado e o domingo, eu não estou fazendo ele bem feito.
Então eu procurei moldar a minha vida a partir disso. E o trabalho, ele não deixou de ser importante. Ele é importante. Mas dá, né? Dá. É porque às vezes a gente usa a desculpa que é trabalho, mas não é. Acontece isso comigo. Eu estou passando também por uma reestruturação que eu fui exortada espiritualmente por estar dando muita prioridade ao celular, enquanto eu devia estar priorizando as minhas filhas ali, momentos de qualidade com elas. Eu não trabalho alguns períodos para ficar com elas. Mas eu estava dividindo a minha atenção entre elas e o celular e acabava que não estava com elas, realmente. E quando a gente faz isso, a gente tá dando uma mensagem ali, principalmente para criança, Exato. que é muito atenta aos sinais. Elas são atentas ao que a gente faz, não ao que a gente fala. E elas sabem. Quando a Pérola, pequenininha, uma vez pegou meu celular e falou assim, larga o celular. Aquilo doeu. Então, quando eu tô dizendo isso, às vezes eu usava como desculpa. Mas é que a mamãe tá trabalhando. A mamãe precisa trabalhar. Mas, de fato, eu não estava trabalhando. Começou por trabalho. Às vezes eu peguei ali a mensagem por trabalho, mas você acaba rolando feed sem necessidade, se distrai, vai fazendo outras coisas, e aí você não está presente ali no que importa. Sendo que se você trabalha no momento que é trabalho, com toda a sua atenção focada ali, você tem qualidade no seu trabalho, depois você consegue ter qualidade com a sua família. Não é fácil. Exige uma dedicação e disciplina. Porque o celular, a vida que a gente vive, essa vida de estímulos, que eu já falei no começo, ela é feita para nos roubar a atenção mesmo. Para tirar a nossa atenção. Deixa eu pegar aqui. Quantas vezes você pega o celular para ir fazer algo que você realmente foi fazer e aí acabou. Você vai ser roubado sua atenção por outra coisa ali. Ele foi feito para isso. É um desafio. É um grande desafio. É o grande desafio do século XXI, eu diria. Inclusive, acabei de ler um livro que eu indico muito, que é A Geração Ansiosa. Justamente essa geração que já não só nasceu online, porque, por exemplo, o meu filho nasceu online, né, tem 19, 18 anos. As suas meninas já nasceram totalmente no celular. Então, eu e você, pensa, nos nossos avós. Não tinha energia. Nossa, que vida ruim essa dos nossos avós. Né? Não tinha energia. Imagina o nosso filho quando pensando, pô, não tinha internet ou não tinha celular. E é um desafio para a gente aprender a lidar com isso. Muito bacana esse livro, gostei bastante. E é incrível como a gente influencia eles, porque eu reparei também, um dos motivos de eu estar tentando me reeducar é que eu tô brincando com elas. Não, agora eu vou brincar com elas. Aí tô lá, montando pecinhas, e aí acontece alguma coisa no meu celular. Eu paro e falo assim, não, peraí, deixa eu só mandar mensagem. Automaticamente, elas, não quero mais brincar. Mamãe, posso ver o Beds? Beds é o jeito que elas chamam o tablet. E por quê? Elas perceberam que rolou uma desconexão ali. Exato. E aí, elas também se desconectam. E aí, a gente reclama que as crianças, hoje em dia, não estão mais prestando atenção em nada. E aí, onde que eu fui exortada? É que eu estava pensando, essas meninas estão demais nas telas. Eu preciso diminuir as telas. E a exortação foi, antes de você corrigir suas filhas, você precisa se corrigir. Esse é o nosso papo, é a autoconsciência. E a autoconsciência através do exemplo, né? E quando você vê o seu filho falando, uma coisa é vir alguém e falar, você vai ouvir, um amigo vindo, você vai ouvir um amigo querido te dar um conselho, você vai ouvir. Mas quando seu filho fala, é muito diferente, né? É muito diferente, porque... Dói, né? Dói, assim, é sempre a coisa do... O filho é o legado para o mundo, né? Ter um filho é um legado seu para o mundo. Existe, nem sempre, mas pelo menos eu enxergo que isso é uma oportunidade, é uma versão melhorada daquilo que você aprendeu com seus pais. Eu acredito nisso. Aliás, adoraria ter tido a oportunidade de ter filhas, porque ter um filho é tão maravilhoso. Eu aprendi tanto, eu cresci tanto, eu cresço tanto como homem sendo pai. E eu gostaria muito de dar a oportunidade, talvez Deus é quem sabe, mas de ser pai de uma menina, para aprender muito sobre esse mundo que eu falo. A gente nasceu numa época que o mundo era dessa forma.
poxa vida, como é diferente, né, ver a mulher, criar uma mulher deve ser algo desafiador e bacana também. Quem sabe eu tenho essa oportunidade também, mais essa transformação. E falando em mulher, a gente estava conversando quando eu estava cogitando e conversando com o Denis, né? Eu quero te levar no meu podcast. Você chegou a se questionar e me questionar. Miriam, Sim. será que eu sou a pessoa adequada para o seu público e tal? E eu falei, sim, tenho certeza que é. E é justamente, olha só o tanto de conversa que eu até vou colocar aqui um recado. Coloquem seus maridos para ouvir. Pelo menos os cortes, para ver se eles interessam. Porque é muito importante isso. Eu acho que vai enriquecer muito, porque eu recebo muita mensagem deles. Mas assim, não dá nem para eu contar de reclamação de mulher por causa dos maridos e tal. Elas também têm as partes delas, mas como eu ouço as mulheres, então eu tô aqui por elas. Que bom. Eu acho lindo o fato delas trazerem conversar com você, né? Eu acho muito bonito elas confiarem e te compartilharem. E às vezes eu nem olho todos os seus stories, porque eu falo assim, é uma conversa de amigas, assim, sabe? Mas eu vejo o quanto elas estão querendo conversar. Eu acho isso muito bacana. É muito bonito e ao mesmo tempo muito preocupante. Porque talvez a gente está vivendo um mundo tão solitário. Sim. Que eu só tenho confiança ou sinto abertura numa estranha que eu nunca vi pessoalmente para desabafar. Mas isso é papo para outra história. Elas me mandam muito reclamação assim. O marido chega do trabalho, mas ele não chega. Ele chega de corpo e fica muito no celular. Ou ele fica muito no videogame. Ou ele fica muito na televisão. E aí eu quero entrar numa outra parte aqui da nossa conversa, que você falou que tá assistindo menos séries, cancelou pela segunda vez Netflix. Isso é porque você quer estar mais presente em outras coisas, fazer outras coisas que você considera mais importante? Por que teve essa mudança? Vamos lá. Primeiro de tudo, é porque eu preciso... O tempo é um ativo muito importante. E, graças a Deus, ele não está à venda. Se estivesse à venda, a gente ia no mercado e comprava uma caixinha de tempo para ver se prolongava o dia. E eu estudo, minha esposa também estuda, a gente decidiu todo mundo voltar a estudar. Então acaba que sobra pouco tempo. Não é que sobra pouco tempo. Então a gente acaba dedicando tempo para fazer coisas juntos. Então, por exemplo, nós decidimos fazer uma horta. Então nós passamos um tempo cuidando da horta de casa. Isso, a minha esposa é muito... cuida muito melhor que eu, ela faz as coisas muito melhor que eu, mas ela gosta que eu esteja ali perto, porque a motiva. Do mesmo jeito que as meninas gostam que você esteja perto, ela sempre fala, mas você não vai ficar aqui? Então, ela estuda agronomia, então ela conhece muito mais do que eu dessas coisas. Meu filho, assim, teve um tempo que eu até jogava videogame com ele. Mas, primeiro que ele joga muito melhor, eu perco. Mas eu procuro fazer algumas atividades manuais com ele, né? Então, eu propositalmente comprei uma tábua, uma mesa de futebol de botão. Por quê? Porque não é conectável. A gente joga futebol de botão junto, e a gente conversa. E ele não gosta. Mas não precisa que ele goste. Ele não se distrai, mas é o momento que a gente brinca, que a gente escala o time, que a gente tira o sarro um do outro. E naquela partida de futebol de botão, não tem notificação. E assim é com a esposa, assim é com a família. Então eu procuro, Miriam, a internet é maravilhosa. Eu não consigo conceber um mundo também sem internet, sem as facilidades que a internet nos dá. Não é também que eu acho que a gente deva, então, agora todo mundo comprar um guia 4 rodas quando for para Bonito. Quando se perder, coloca no tampo, no capô do carro para ver para onde vai. A internet é boa, as soluções de tecnologia são excelentes, mas a gente precisa aprender com elas. A gente precisa aprender a usar a internet, não ela nos usar, né? Exato. Que ela seja um copiloto das coisas, né? Eu vejo muito isso quando fala de inteligência artificial, que ela vai substituir. Não, eu vejo muito mais como um copiloto que ajuda. Eu preciso aprender sobre isso e usar. Mas aí, ficando nessa coisa da distração,
eu gosto muito de fazer as coisas junto com a família. Não é que a gente não assiste série. Eu só acho que é um risco muito grande de perder tempo. Aí eu vou lá e assisto 8 episódios de uma temporada num final de semana. Porque era legal e eu queria ver, não consegui parar. Eu vi que isso estava roubando esse tempo gostoso, que as pessoas chamam de tempo de qualidade, de cuidar da horta, de jogar botão. Então eu mudei, falei, eu vou fazer uma coisa que eu fazia antes, que é assistir filme. Então hoje eu assisto filme. Uhum. Que tem um período mais curto ali. Um período mais curto, acaba, resolve. Como era antigamente, quando a gente ia na locadora e fazia isso. As séries dentro desse mundo dopaminérgico, né, são assim. Ó, vou segurar você aqui. A última que eu assisti desse jeito foi aquela do Baby Rena. Assisti assim também. Quantos episódios tem aquilo ali? 8? E aí você vai ver o que eu fiz nesse final de semana. Pô, não mexi na horta, não saí pra correr. Não. E a sensação é totalmente diferente, né? O nível de prazer lá que libera pra gente, rola um prazerzinho ali, mas é muito ínfimo e a gente não sente direito, é diferente de você e ter um momento de relacionamento, né? Essa semana passada, a gente começou a fazer esse exercício de estar mais presente, tanto eu quanto o Thiago, a gente conversou sobre isso, e aí nós chegamos... Segunda, hoje, que a gente grava às segundas. É um dia muito corrido pra mim, que eu praticamente não vejo as meninas. De manhã, elas estão na escola. À tarde, eu gravo aqui, depois saio pra gravar publicidade. Enfim, só vamos nos ver às 6h30 para as 7 horas. E aí, o que estava acontecendo? Eu chegava em casa, o Thiago chegava em casa, ele ia, preparava o jantar rapidão. Eu, enquanto estou fazendo tarefa com a Momô, acabou. Depois, ele vai para a TV da sala, eu subo, vou para a TV do quarto, as meninas ficam ali, mas o negócio meio... Tá. Semana passada, fizemos diferente. Fizemos a correria, jantar, lição... Fomos todos lá pra fora. Pérola ajudou. Pérola ama ir lá pra fora com a Sandy. Ela sempre vai sozinha, tadinha. Tiago pegou o violão, foi lá pra fora, pegou um carrom, começou a ensinar a Momô a dar uns batuque. Eu fui lá pra fora, fiquei brincando de bolha de sabão com a Pérola. Denis, isso tudo, quem olha e fala assim, nossa, eles passaram um tempão. Não foi mais que 1 hora. Mas foi menos do que 1 hora... que parecia que foi uma tarde, uma sensação, as meninas felizes, tipo, meus pais estão aqui, sabe? Valeu a pena, eu fiquei o dia todo fora, mas aquela 1 hora valeu a pena. Eu fui dormir assim, que gostoso. Pois é. E falar uma coisa muito importante, Miriam, que é a psicologia. O quanto a psicologia cumpre um papel transformador na minha vida. Tanto quanto estudante, quanto pessoa que faz terapia. Então, eu havia começado terapia 2 ou 3 vezes antes de ficar doente. Eu hoje faço terapia 2 anos seguidos ininterruptamente. Porque eu ia fazer terapia e aí eu achava que aquilo ali, isso é coisa pra gente fraca, isso é coisa pra quem era o que eu achava. Terapia não é para um homem decidido, para um homem que sabe o que quer, o que faz. Eu acreditava nisso. Não tenho orgulho nenhum de dizer. E é por isso que eu digo, façam terapia. Eu não escuto coisas como você escuta, mas eu escuto de algumas amigas minhas dizer que o marido faz isso, o marido não conversa com a prima, com a irmã dela e faz uma agressão tão grande na vida dessa pessoa e ela convive com isso. Faça terapia. Leve ele para fazer terapia. Faça em casal. A terapia, ela é fundamental porque é nela que você se descobre. Você desenrola um rolo que está ali, né, guardado há tanto tempo e vai arrumando aquilo tudo de uma forma tão organizada. A terapia era muito importante. E nesse processo eu fui estudar psicologia. Eu fui estudar psicologia por conta do que eu passei. Foram 41 dias internado no hospital. Volto para casa... Você sabe disso, eu estava num surto psicótico. Eu conto isso no livro. Tanto que quando você vai me entrevistar para a revista, a Ana fala, não, melhor não. A Ana sabe como eu estava. Deixou porque era você. E eu não estava bem mesmo.
Então, enquanto eu recupero, eu tinha que recuperar a memória, tudo isso. Então, a psicologia, ela me ajuda nisso. Só que, à medida que eu fui estudando psicologia, na maturidade, né? Estudar na maturidade é maravilhoso. Eu nunca estudei tão bem como eu estudo hoje. Eu gosto, me dedico, e aí eu fui aprendendo muito sobre isso que a gente está falando, sobre a autoconsciência, né? Então quer dizer que se eu estiver aqui com as meninas, o Thiago tocando violão e a gente fazendo atividades manuais, isso aqui produz serotonina, e isso me dá alegria, me dá o neurotransmissor que faz com que eu me sinta feliz, com que eu me sinta realizada. Isso me transmite ocitocina quando a minha filha vem e me abraça. Todos esses neurotransmissores são aquilo que a gente busca nos medicamentos. E a psicologia, eu saio do hospital, obviamente eu tinha que tomar alguns medicamentos, mas eu te digo que diante disso tudo, eu tenho orgulho hoje de dizer que eu não tomo nenhum medicamento mais. Não que eu não precise, e não que eu diga para as pessoas que elas não devam tomar medicamento. Vão nos médicos, vão nos especialistas e sigam aquilo que é determinado. Mas eu busquei isso. Olha, eu busquei... porque você teve uma mudança de vida, né? Você teve o período que você tomou a medicação, Sim. porque era necessária, não tinha outra solução, tinha que tomar, né? Porque eu levo essa consideração muito a sério também, de tome sim, não tenha preconceito com tomar medicamento. O Denis chegou a tomar, só que você conseguiu fazer uma mudança de qualidade de vida, e aí a gente vai entrar no nosso último tópico, por causa do nosso tempo, que é essa questão da qualidade de vida envolve um novo esporte, um novo prazer, uma nova paixão, que foi a corrida que entrou na sua vida, né? Sim. Que saiu de um cara sedentário, pesando... Você pode falar peso? Posso. 102 quilos. Um cara sedentário pesando 102 quilos há um ano. De novo com o Thiago junto comigo, numa história boa também de contar. Numa história. Como que foi isso? Como que você quase morreu de novo? Foi. Acho que como que é aquele bonequinho da morte tá vindo atrás de você e você tá fugindo. Eu e o Thiago, nós temos alguns planos, assim, né, de fazer caminho de Santiago de Compostela, algumas coisas que a gente ainda vai fazer. E aí, ele encontrou o Caminho da Fé em São Paulo, falou, vamos lá, vai ser uma preparação e tudo. E fomos, nos preparamos num primeiro ano, mais ou menos. Que é uma peregrinação, é uma caminhada que alguns peregrinos fazem por fé, né? Vão do interior de São Paulo. Por Minas Gerais, começa no interior de São Paulo. Que dá quantos quilômetros? 300 quilômetros. 300 quilômetros caminhando. Isso. E fomos nós lá. Os dois gordichos. E... Só para dizer assim, não, eu apanhei de novo, né? Já tinha apanhado, já tinha sofrido, aí volta, mas tem esse cenário todo de que eu precisava muito tomar alguns medicamentos para segurar as sequelas de Covid. Então, esses remédios também me traziam um sobrepeso. Para abandonar esses remédios, eu precisava fazer o quê? Tomar uma consciência corporal e de saúde e retomar e ter uma nova vida para que esses medicamentos deixassem de ser obrigatórios e tal. Isso aconteceu. Mas naquele momento eu ainda precisava. E aí, assim, dos dias, nós andamos muito no dia e eu passei por um momento, eu esqueci agora o nome dessa situação. Mas tem um nome, assim, é o contrário, porque às vezes numas caminhadas como essa, as pessoas acham que a falta é o contrário, com água. Tomei muita água. E aí dilui os eletrólitos, né? Então eu devia ter tomado um Gatorade. Certo. Já teria melhorado. Mas eu chego no hotel, eu e o Thiago bem, assim, cansado, mas bem, e eu com convulsão de novo, assim, sabe? Não era convulsão, tava tremendo. E eu falo, de novo, eu já vou deixar isso acontecer de novo comigo, de novo, segunda chance, de novo, não vou fazer isso. E aí eu volto para cá, aí fizemos, com uma condição muito pior do que no ano anterior, o joelho machucado, eu não aguentava, estava pesadíssimo. Aí eu
decidi mudar. Aí procurei o médico, que é o médico, vou dar o nome dele, porque nós estamos falando principalmente com pessoas de Dourados, que é o Dr. Pedro Ano, que é o médico que me cuida desde a Covid. E ele falou, você sabe tudo que você precisa saber. Você sabe como é que você precisa, o que você precisa fazer. E você precisa mudar isso. E ele fala para mim, né? Ele fala, você perder peso para poder ter uma sobrevida aí, né? E aí quando eu começo a correr, eu ia, de novo, estou falando em Dourados, ia caminhar na Imaculada e eu trabalhando, quando eu faço meus trabalhos de marketing, de planilha, eu meço tudo. Tudo eu meço. Quantas pessoas visitaram o site, quantas passaram no perfil, essas coisas eu gosto de medir. E uma pessoa que trabalhava comigo à época, que é a Pamela Barros, aqui da cidade, ela falou para mim, quanto tempo você corre? Eu não sei. Qual a distância que você corre? Eu também não sei. Ele falou, logo você, que mede tudo. E aí eu, diante disso, começou a me questionar. Eu falei, pô, é mesmo, se eu aplicar isso do que eu faço no trabalho para atividade física. Aí, Miriam, eu comecei a gostar. Porque aí todo dia eu queria uma melhora. Então eu comecei andando no Imaculada. Aí de repente eu estava fazendo uma lateral, correndo. Falei, se eu corro uma lateral, eu vou correr duas. Então eu corria uma lateral, caminhava, corria outra. E foi. E quando vi, estava correndo. Correndo 1 quilômetro, depois 5 quilômetros e começando a participar das corridas de rua e sentindo uma diferença muito grande rapidamente, né, em todos os sintomas que eu tinha. E foi indo assim. Eu gosto de contar uma história que é bacana, essa você não sabe. Quando você vai começar a fazer corrida de rua, a primeira coisa que as pessoas normalmente fazem é procurar uma assessoria. Em Dourados tem ótimas assessorias. Mas eu não queria. Eu queria fazer eu mesmo. Então eu comecei a ler muito sobre esse tema. Não sobre corrida, mas sobre autoconsciência, sobre saúde, sobre longevidade. Também nessa viagem foi onde eu tomei a consciência de que eu falei. Pensei o seguinte, eu vou fazer 50 anos. Quando eu tiver 60, eu vou estar me arrastando. Então os seus 10 anos para frente você toma agora, a atitude para mudar. E foi quando eu comecei a ler muito sobre o assunto, sobre longevidade, e comecei a cada vez gostar mais e mais e mais. E aí todo mundo falando assim, então você não vai entrar na assessoria? Não, estou indo bem, eu planilho tudo e tal, eu estou gostando. E aí eu comecei a preencher, porque aí eu fiz 16 corridas já esse ano. Aí todas as vezes as pessoas viam que não via assessoria e vinha me chamar para fazer parte. E tudo bem as assessorias, mas não é o meu momento disso. Sim. Aí eu comecei a botar a assessoria, que é A.N.A, Ana. Aí um dia o cara foi me entregar a credencial e falou assim, que assessoria é essa, Ana? Eu falei assim, essa assessoria é a que eu faço parte, porque ela é o A de atletismo, que é a modalidade que eu escolhi, que eu me dei bem. Isso também é importante, né? Você encontrar uma modalidade que você goste. E eu gostei da corrida. Então, ela é A de atletismo, que é a minha modalidade que eu pratico. N de nutrição, que é outra coisa fundamental. Eu mudei completamente o jeito de comer. Passei a produzir, a escrever, a fazer os meus alimentos, a minha refeição. Isso muda tudo. Isso muda tudo, quando você tem consciência dos nutrientes que você está colocando para a sua comida, para você comer. Nossa, e você é uma privilegiada que você tem um grande cozinheiro em casa, né? Mas eu passei a cozinhar. Então é A de atletismo, N de nutrição e o outro A de autoconsciência. E aí o cara falou assim, nossa, que legal, atletismo, nutrição e autoconsciência. Eu falei assim, e é também uma forma de homenagear a Ana, minha esposa, que é quem vai nas corridas, levar uma cadeira, colocar do lado quando termina para descansar um pouco, que é quem vai lá e me dá uma banana descascadinha já na hora. Então, muito assim, bom. Nós acabamos... Ela virou minha assessoria de... E é mais um momento juntos. Maravilhoso, assim, a gente tá num... Eu vivo, Miriam, sempre que eu falo com você, é um momento especial na minha vida. E às vezes eu me emociono.
Foi você quem foi me entrevistar para a revista que você trabalhava. Eu estava naquele momento. Hoje você me chama e eu estou num momento especial. Nós estamos fazendo 10 anos de Dourados. Não foi tudo lindo e fácil. Não é. É desafiador. Ainda mais porque a gente não tem família na cidade. Mas muita gente vem para cá. Estou falando isso porque eu sei que Dourados é uma cidade que hoje tem 240 mil habitantes. Eu trabalho com o mercado imobiliário. Eu sei que em 10 anos vai ter 330. É muita gente que vem para cá. E nós vivemos um momento especial, porque assim, meu filho acabou de se formar no terceirão, já falei disso, e eu transformei isso num evento em família. Então, de agora, nós estamos em novembro, até dezembro, nós temos 3 ou 4 viagens para fazer os 3 juntos. E são viagens de quê? Na verdade, são 4 viagens. São vestibulares e corrida de rua. Então é assim, em vez de vai só um, vamos junto. E aí ele vai fazer lá em Presidente Prudente e eu vou correr uma corrida lá. E aí depois vou correr em Bonito, ele vai junto também. E depois aí vamos ver o que acontece nos vestibulares para saber para onde ele vai. Mas é isso, acho que essa é a essência da coisa. O mundo ele exige a nossa atenção e ele rouba muito do nosso tempo. Mas a gente também tem como hackear um pouco esse mundo maluco que a gente vive, inserindo a nossa família mais, né? Fazendo coisa junto. Esse ano de 2024, volto a dizer, vai ser um ano que nós vamos lembrar pela vida inteira. Porque se eu voltei a estudar, a minha esposa Ana também voltou a estudar. Então ela estava fazendo agronomia, eu faço psicologia e ele terminando o terceirão. Então, esse foi o ano, nós temos várias fotos dessa. Semana de prova, todo mundo faz prova junto. Então a gente senta junto e estuda. Legal. E é muito gostoso. Aí não tem tempo de ver outras coisas mesmo. E um tira sarro do outro. E então foi essa experiência, assim, que família maravilhosa eu tenho. Sabe? Eu tinha a noção de que eu tinha uma família incrível, boa, mas eu tenho uma família maravilhosa e estava bem pertinho de mim. É isso. Amém. 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 Terminamos. Eu sabia que ia render, viu? E ainda fechou com chave de ouro. Isso aqui é um poeta, historiador, escritor, filho. Aí ele até termina já com a frase perfeita. Denis, muito obrigada pela participação, obrigada por ter aceitado vir aqui. Foi muito bom, não tenho mais o que falar, não. Acho que tudo o que tinha para dizer foi dito. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado, e que a sua audiência, que é majoritariamente de mulheres, que elas tenham paciência, que elas deem mais chance para os seus maridos, e que eles tenham a consciência da família que eles têm, da esposa que eles têm, porque é dado a todos a oportunidade de mudar, de melhorar. Eu acredito nisso, eu sou prova disso. Amém. Marila, eu quero esse final no corte, tá? Marila é que faz a decupagem para mim, então eu quero esse final no corte para elas poderem compartilhar. Gente, obrigada. Semana que vem pode contar que eu tô de volta.